Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família, para o louvor e a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Abençoa o Teu povo, Senhor. O Senhor esteja entrando em cada lar e suprindo segundo as Tuas misericórdias com a necessidade dos Teus filhos, Pai. O Senhor nos conhece, sabe do que nós necessitamos, e eu te peço que em nome de Jesus o Senhor esteja suprindo o que neste momento Teu povo precisa, para o louvor e a glória do Teu santo e poderoso nome. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, a mensagem de hoje ela é baseada em um trabalho que eu fiz no meu seminário, um sermão monólogo, em que o personagem central é um personagem da Bíblia. E eu fiz o sermão monólogo como se eu fosse Áquila, servo do Senhor, marido de Priscila, companheiro de Paulo. E aí o Senhor me deu uma direção para compartilhar com os amados irmãos, como se aqui fosse uma carta que Áquila escreve para os cristãos no passar do tempo. E eu quero que você preste bastante atenção conosco e que você desde já comece a fazer uma pergunta no seu coração. Se os cristãos daquela época, muitos que morreram pelo Evangelho, lutaram para esta palavra chegar até nós, lutaram para alvoroçar o mundo com a mensagem do Evangelho, para levar Jesus Cristo aos quatro cantos da terra, se eles pudessem ver a forma como nós temos vivido o Evangelho hoje, o que será que eles teriam para nos dizer? Se eles pudessem escrever uma carta para nós, mandar uma mensagem, um áudio, um vídeo, o que será que eles nos diriam? Então, essa carta de Áquila, teoricamente, ela responde uma pergunta: por que sou um cooperador em Cristo Jesus? Por que sou um cooperador de Cristo? E essa carta, nós vamos colocar como uma carta, ela é baseada em Atos 18, versos 2 e 3, versos 18, 19 e 20, em Romanos capítulo 16, os versos 3 a 5, 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, e 2 Timóteo capítulo 4, verso 19. Veja bem. Tudo bom, meus irmãos? Como é que vocês estão? Através dessa carta, eu quero compartilhar o meu testemunho a vocês. Meu nome é Áquila, sou judeu, nasci na cidade de Ponto, na região do litoral do Mar Negro, lá na Ásia Menor. Sou casado e o nome da minha amada esposa é Priscila. A história que vou lhes contar começa quando eu e minha esposa morávamos na Itália, especificamente na cidade capital do Império, Roma. Devido a um interdito, uma espécie de decreto do imperador Cláudio, todos os judeus que lá moravam foram convidados a se retirar. Nós fomos literalmente expulsos. Decidi ir morar na rica e próspera cidade de Corinto. Certo dia, recebi do meu companheiro de viagens missionárias e sócio no negócio de fabricar tendas, essa é a minha profissão, Paulo, uma calorosa saudação, registrada em uma de suas cartas, Romanos 16:3, quando estávamos novamente morando em Roma. Anos depois, pudemos voltar para lá, onde ele nos chamou de cooperadores em Cristo Jesus. Estou certo de que esta carta a vocês, servos que são ou que pretendem ser cooperadores de Cristo, meu propósito é, através dessa carta, motivá-los e despertá-los a serem reconhecidos como cooperadores em Cristo Jesus.
quero compartilhar o meu testemunho, respondendo uma pergunta para mim importantíssima. Por que eu, Áquila, sou um companheiro em Cristo Jesus? Primeiro, porque sou hospitaleiro. Está lá registrado em Atos 18, 2 e 3. Sempre recebi pessoas em minha casa. Priscila também gosta de receber. Como diz em Hebreus 13, 2, alguns, sem saber, hospedaram anjos. Acolhi durante algum tempo o apóstolo Paulo, quando recém-chegado de Éfeso, foram as primeiras portas que se abriram para ele em Corinto. Para vocês serem cooperadores do Evangelho de Cristo, vocês precisam receber bem as pessoas, e não apenas em suas residências, mas onde você estiver, e não apenas os irmãos em Cristo, mas a todos, acolha, abrace. Nós abraçamos o irmão Paulo, abraçamos também Apolo, Atos 18, 26. Apresente Jesus através da sua hospitalidade. Por que eu devo ser um cooperador de Cristo? Porque eu abro as portas, porque sou um cooperador de Cristo, perdão. Porque abro as portas do meu lar para cultuar a Deus. Romanos 16, 5, a parte A, e 1 Coríntios 16, 19 e Atos 18, 26. Sabem, amados, minha casa sempre foi ponto de encontro do povo de Deus. Roma, Corinto, Éfeso, aonde moramos, nossa casa era a igreja do Senhor. Vocês que ainda não receberam na sua casa o povo de Deus para a realização de um culto, não faz ideia da bênção que é, no aconchego do lar, louvar a Deus, aprender a sua palavra, desfrutando com os amados irmãos momentos de comunhão, de edificação. Eu e minha esposa convidamos pessoas para irem até a nossa casa, também para discipulado, como fizemos com o nosso amado e eloquente irmão Apolo, Atos 18, 26. Façam isso, irmãos. Convidem pessoas, marquem cultos nos seus lares, pequenos grupos, como alguns de vocês chamam, células, nebs, discipulado, enfim. O lar é local de crescimento e aprendizado cristão. Ah, outra coisa. Vocês têm realizado em família o culto doméstico? É uma verdadeira bênção. Por que sou um cooperador de Cristo? Porque arrisco, se for preciso, a minha própria vida. Está lá registrado em Romanos 16, 4. Vocês cristãos brasileiros são privilegiados, porque aqui no Brasil vocês não são perseguidos. Vocês não fazem ideia do que é sentir o ódio, a hostilidade das pessoas por causa do Evangelho. Ele é o poder de Deus, como diz Paulo, Romanos 1,16. Pois foi pelo Evangelho e por Paulo que quase morremos, e morreríamos se preciso fosse, para que a palavra do Senhor se propagasse. Vocês têm visto nessa tal de internet e nestes aparelhos que vocês chamam de celular e televisão, computadores, como é difícil pregar o Evangelho em países muçulmanos e comunistas, e que muitos irmãos, tal qual na minha época, morrem todos os dias e são perseguidos por causa do Evangelho. Olha, queridos, aproveitem essa liberdade que vocês têm aí e ganhem essa nação para Cristo. E se preciso for, arrisquem-se por Jesus e pela sua palavra, como eu faço. Veja essa importante afirmação de Paulo. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Essa tem sido também a razão da minha vida. Por que sou um cooperador de Cristo? Porque sempre estou disponível para fazer a obra de Deus. Está lá em Atos 18, 18. Certa vez Paulo fez um convite a mim e a minha esposa Priscila. Estou falando um pouco dela nesta noite, mas é grande companheira. Não pôde, ela está ao meu lado neste momento e sempre está comigo. Muitas vezes se destaca na Bíblia mais do que eu. Seu nome muitas vezes aparece primeiro.
Não tem problema nenhum nisso. Mas voltando ao convite de Paulo, ele nos chamou para uma viagem missionária. Aceitei de imediato, Priscila também. Fomos para a Síria, passamos por Cencreia, de lá para Éfeso, sempre falando do amor de Cristo, pregando o Evangelho. Você pode estar pensando, para ele foi fácil, comerciante, portanto autônomo, sua esposa também sabia fazer tendas, esse também era o ofício de Paulo, poderiam viajar quando quisessem e aonde chegassem poderiam desenvolver seu negócio. Vocês não estão errados quanto a isso. Mas deixa eu dizer algo preocupante. Muitos irmãos simplesmente não gostam de evangelizar. Estão tão envolvidos consigo mesmos, sua vida, seus trabalhos, seus projetos. Nenhum problema em relação a isso também. Porém, quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que se importou realmente com o próximo? Quando foi a última vez que intercedeu pelo Evangelho, pelos missionários, pelas vidas sem Cristo? Alguma vez de fato deu ênfase em sua vida ao compromisso do ID, lá de Mateus 28:19? Desculpem a franqueza, mas alguns sequer sabem que essa é a missão da igreja: salvar vidas, tornar Cristo conhecido. E olha que muitos batistas e de outras denominações investem em campanhas missionárias, pregam, treinam, os cristãos a compartilhar do amor de Jesus com os outros. Eu sempre busquei compartilhar o Evangelho, Por isso minha vida sempre foi dedicada à obra. Meu coração e minha casa sempre estiveram abertos. Se vocês desejam ser cooperadores em Cristo Jesus, despertem-se para evangelizar. Comece na sua casa, na sua vizinhança, no transporte, no trabalho, aonde for. Jesus criará as oportunidades. Não é de mais tempo que você precisa, mas de falar o mesmo que o profeta Isaías um dia disse ao nosso Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Finalizo dizendo que quando recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, entendi que recebi dele um presente e uma missão. Amados, o presente foi maravilhoso, algo que o mundo nunca poderia me dar, a minha salvação. A missão, levar a palavra de Jesus a todos os lugares. Apesar da Bíblia não falar muito de mim, quero dizer que cumpri a missão, e nenhuma glória atribuída a mim por isso. Não fiz mais do que deveria, na verdade ainda foi pouco, diante do que Cristo fez pela minha vida. Foi gentileza de Paulo, mas defino que eu sou um cooperador do Evangelho, e é maravilhoso ser um. Meus amados irmãos, essa missão é honrosa, e ela é agora de vocês. Vivam, testemunham, arrisquem-se, sejam disponíveis, abram suas portas, sejam hospitaleiros, façam tudo por causa do Evangelho. Finalizo deixando para vocês este conselho de Paulo na palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o seu trabalho nunca será em vão. 1 Coríntios 15:58. Queridos, se os nossos irmãos daquela época pudessem nos escrever uma carta, como nós nesta noite fizemos essa metáfora, essa alegoria, como se Áquila escrevesse uma carta para nós. Pensa nisso. Se comprometa mais com o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que ela nos desperte como igreja a fazermos a Tua obra, a Tua missão. Que aqueles que ainda não Te conhecem possam conhecer-Te através das nossas vidas, do nosso testemunho, das nossas orações. Porque o Senhor está próximo de voltar. E é preciso que se complete o número da multidão daqueles que o Senhor destinou para a salvação. Abençoe-nos, e é no nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.